Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Antítese, né? Tô com a minha irmã, Ana, e aí? Muito bom estar aqui, gente. Muito bom a gente estar aqui reunido mais uma vez para gravar um podcast. Faz alguns meses que a gente não grava, né? É verdade. Mas nossa intenção é voltar a gravar, é voltar a postar conteúdo aqui e nesse formato de podcast também, né? Sempre fazendo conteúdos um pouco mais longos e extensos do que a gente faz lá no Instagram. Você sabe, eu sempre peço, né, nos nossos vídeos, não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de, né, ativar as notificações para poder ficar sabendo de tudo que a gente está postando, os conteúdos novos que a gente tem gerado. É isso aí, no vídeo de hoje a gente quer conversar a respeito de relativismo e um relativismo em âmbito cultural, um relativismo em âmbito ético, social. Uma das coisas que mais falam pra gente, e também é uma das nossas temáticas no Instagram, né, é falar sobre como existe esse relativismo que permeia a nossa cultura. Como as pessoas vivem isso e como existe uma influência generalizada desse pensamento relativista que está na nossa sociedade. E a gente quer falar sobre isso nesse podcast, mas eu quero começar aqui o nosso podcast te perguntando, Ana, sobre o que é relativismo. Para aqueles que não conhecem, não sabem desse assunto, ou até sabem, mas talvez não tem tanto entendimento. Se a gente fosse trazer um significado bem que genérico ou geral, como que a gente consegue definir o relativismo? O relativismo, ele é você pegar e desconstruir as verdades absolutas, né? Então, você vai dizer que não tem como não há um fundamento sólido, certo? Então, é uma liquidez de cultura, né? De verdade. Então, a verdade, ela passa a ser como se cada um tivesse a sua. Você provavelmente já ouviu essa frase, né? Essa é a minha verdade, ou essa é a sua verdade, né? Então, é esse tipo de pensamento. Então, você vai desconstruir o que antigamente, tradicionalmente, era normal, era real, era concreto, certo? E você vai trazer isso para algo líquido. Então, algo que vai ser fluido, né? Então, a gente vê isso em todos os âmbitos sociais, né? Então, a gente vê isso na sexualidade humana, né? A gente vê isso, né, nos comportamentos das pessoas. Então, pessoas de gênero fluido, né? Tudo isso vem do relativismo, de você pegar e desconstruir uma coisa que era básica antes. Então, tinha o gênero masculino e feminino, né? Agora, a gente tem um gênero fluido, né? Então, isso é o que sempre a gente tem percebido. E a construção, né, da sociedade agora não se dá mais por absolutos, e sim por coisas que podem ser mudadas, certo? Então, constantemente mudadas. Então, uma coisa que era verdade no passado, já hoje não faz mais sentido, então não é mais verdadeiro para nossa cultura, né? É isso aí. Então, basicamente, a ideia do relativismo é que tudo vai sempre mudando. Né? Pode ser que a minha opinião agora, o meu desejo de agora, as minhas vontades de agora, as minhas emoções de agora refletem quem eu sou agora. Né? Pra gente botar talvez uma coisa mais prática. Mas daqui 5 anos eu posso estar diferente. Sim. Tudo pode mudar. Nada é concreto. Né? Porque tudo que é concreto, tudo aquilo que está preso de alguma forma, representa algo que está me oprimindo. Porque eu preciso ser livre para eu tentar fazer e ser e desejar o que eu quiser. Né? Essa talvez seja uma visão que o mundo ensina, e isso vai refletir, como você mesmo falou, na sexualidade, no gênero, mas também reflete na maneira que nós nos relacionamos com as pessoas. Eu namorar à vontade, eu fazer à vontade, eu viver o sexo da maneira que eu quiser. Todos os aspectos. Até mesmo, por exemplo, o trabalho. Né? Eu sempre mudo, a nossa geração é uma geração dinâmica, que nunca está presa em nenhum lugar. Eu acho que isso é um reflexo muito forte. E se a gente fosse, talvez, colocar, né, uma das coisas que a gente fala, a gente já postou também no Instagram e a gente já trouxe conteúdos assim, é que esse momento que nós vivemos agora, ele tem uma história. Com certeza. Não é por acaso que nós estamos onde estamos hoje. E não é por acaso que nós vamos estar, talvez, em algum lugar mais para frente, né? Tiveram pensadores que, de maneira intencional, escreveram coisas, pensaram algumas coisas que hoje são as bases do nosso tempo. Exatamente. Nosso tempo pós-moderno, se é que eu posso falar, né? Que o filósofo Bauman fala lá que a pós-modernidade líquida, né? A pós-modernidade tem essa visão, esse aspecto de uma liquidez de tudo, né? E eu quero trazer aqui rapidamente a parte histórica, né? Por que nós estamos onde estamos hoje. Eu não vou entrar aqui de maneira específica nos filósofos, mas só lembrar e trazer talvez uma recordação um pouquinho da história, do porquê nós estamos aqui. Então a gente pega lá o período antes... o período entre o ano 300, mais ou menos, 300 e pouco, quando Constantino faz do cristianismo uma religião que era aberta e depois, posteriormente, se torna a religião oficial de Roma, até mais ou menos o ano 1500, 1400, foi o período onde a igreja, o cristianismo, a cristandade dominou a Europa e o mundo conhecido.
né? Nesse período, mesmo com os aspectos negativos que a igreja teve também, e tiveram aspectos positivos, coisas boas e coisas ruins, em linhas gerais, as pessoas tinham absolutos, que foi o que você disse antes. Tinha os absolutos, que inclusive Francis Schaeffer, ele fala no Deus que Intervém, ele fala exatamente isso, dos absolutos morais, que a sociedade clássica, a sociedade medieval, ela tinha essa visão. Mesmo, mais uma vez, com as influências ruins que a igreja fazia nas pessoas, tiveram aspectos positivos. E um dos aspectos positivos era uma conduta ética moral que se baseava um pouco na Bíblia. Tinha certo e errado. Você conseguia conversar com uma pessoa, mesmo que ela não tivesse, talvez, a mesma visão de Deus que você tinha. Todo mundo tinha alguma visão a respeito de Deus. Isso tudo muda com o Renascimento. O Renascimento, ele acontece aí no século XIV, século XV, e foi um período que, assim como a Reforma Protestante queria voltar às origens da palavra de Deus, das escrituras, voltar à igreja primitiva, voltar aquilo que a igreja era no início de tudo, o Renascimento ele representava uma volta, mas uma volta ao período clássico, mas sem Deus. Quando a gente pega, então, por exemplo, uma volta quando eu falo período clássico, estou falando do período grego-helenístico. Só que sem Deus. Se a gente for olhar, então, esses filósofos que vieram ali na Grécia Antiga, Platão, Aristóteles, né, Sócrates mesmo, eles tinham uma visão de um Deus, não um Deus cristão, mas tinham, sim, uma visão de virtude, de uma verdade, ética, né? de verdade, de algo que é coerente. Mas a visão do Renascimento, isso já não existe, porque não existe mais Deus, porque o homem é colocado no centro. Sim. O homem tá como principal e Deus começa a ser colocado de escanteio. E essa influência começa a acontecer na cultura, na arte, na poesia, na música. Todos os aspectos que nós temos da sociedade começam a ser influenciados por esse pensamento do homem estar no centro. Agora, quais são as consequências do homem estar no centro? Se o homem é o centro e Deus não é mais o centro, quais são as consequências disso? A verdade para o homem vai ser exatamente o que você falou, vai ser o que para ele é verdade. Não é mais Deus. Sim. Se nós temos Deus como base para a verdade, ele é um absoluto, ele não vai mudar. O homem sempre muda. Exatamente. Os desejos do homem são mutáveis, né? São flexíveis. As suas vontades, seus desejos mudam, mas Deus permanece. E daí, quando o homem, então, é colocado no centro, tudo começa a mudar. Depois do pensamento, se a gente fosse falar que o renascentista teria, talvez, para a gente dizer que Maquiavel, né, que vai falar que os fins justificam os meios, né? Todo o seu pensamento é uma ideia de que você não precisa pensar naquilo que você está fazendo, na sua conduta ética. O que importa é o fim, lá no final, que você vai fazer. Ele falava isso para os reis, para os prefeitos das cidades, os principados lá na época dele. Sim. Depois tem outros pensadores. Até a gente chegar, para eu resumir bem a história, porque o objetivo não é falar sobre história aqui, é a gente chegar em Rousseau. Rousseau, que foi o pai da Revolução Francesa. E Rousseau, ele tinha uma ideia de que o homem ele faz parte de uma construção social. Ele está sendo preso pela sociedade. E a visão de Rousseau, para a gente poder pontuar, porque ele é um pilar na história para tantos outros pensadores que vieram depois dele, é que o homem, ele nasce livre. O homem, ele não tem pecado. Ele não tem pecado, ele não tem até a ideia de pecado original. O homem não nasceu em pecado, ele não foi concebido em pecado. O que corrompe o homem é exatamente a sociedade. E por que isso é importante para nós? E eu vejo, e daí eu até passo a bola para você falar um pouco aí. Por que isso é importante para nós? Porque o pecado, ele representa a lei moral de Deus. O pecado representa a lei moral de Deus. O pecado de Adão e Eva lá no início foi um pecado moral, foi um pecado de fazer aquilo que era errado. Tinha uma conduta que Deus esperava de Adão e Eva e eles fizeram o oposto do que Deus queria. Sim. E pecado é exatamente errar o alvo, errar aquilo que você deveria fazer, né? Então, eu acho importante colocar, inclusive, sobre Rousseau, porque se você não tem uma visão de que o homem nasceu em pecado e de que o homem ele tem pecado dentro dele, então ele é puro. Exatamente. Então, todas as vontades, desejos, emoções, tá tudo certo com ele. Ele é uma construção social. O homem ele está se construindo. Se a sociedade for ruim, então daí o homem vai ser ruim. Mas o Evangelho não ensina isso para nós. O Evangelho ensina o quê? Que a sociedade só é ruim porque, primeiro, o homem é ruim. Exatamente, O homem ele nasce em pecado e por isso a sociedade está em pecado. Eu não sei se você quer
comentar alguma coisa? Não, é isso, né? A ideia de que a gente está se construindo, né? Que a verdade pode ser uma coisa construída e fluida e desconstruída, né? Então, a gente escuta muito hoje essa parte, né? Da desconstrução. Então, você vai desconstruir o que você acredita. Mesmo dentro da teologia, né? Muitas pessoas estão desconstruindo a religião, desconstruindo Deus, desconstruindo as verdades absolutas do evangelho, coisas que elas sabem que são verdades da palavra, Sim. princípios, mas agora vamos desconstruir até a palavra de Deus, vamos desconstruir a verdade de tudo, a verdade absoluta, né? Então, a gente vê uma confusão geral em todos os âmbitos, né? E isso é o relativismo, isso é a consequência do relativismo, né? Exatamente. Eu consigo ver, então, que Rousseau, tiveram outros, John Locke, outros pensadores, que foram figuras importantes para a gente chegar nesse pensamento relativista. Com certeza. Porque o relativismo só é possível por causa de um pensamento como esse, de que não existe pecado no homem. Daí a gente tem outros caras, eu poderia citar aqui a Escola de Frankfurt, o próprio Karl Marx, né, que a ideia de Karl Marx é o comunismo marxista, né, a dialética que Marx vai propor, se baseia totalmente numa visão de construção social, de que o homem não nasce em pecado. Rousseau, o livro dele era livro de cabeceira, né, de Karl Marx. Essa ideia do oprimido. Então, a verdade, ela oprime as pessoas, né? A sociedade oprime, a sociedade oprime porque a sociedade tem essas imposições sociais e isso traz uma imposição sobre a pessoa e aí isso faz com que ela não se liberte, né? Para fazer os seus desejos, né? Então, para fazer aquilo que ela sente vontade de fazer, né? E isso acaba sendo uma corrente, como ele mesmo falou, né? Das correntes sociais, né? Que é uma corrente que prende, né? O homem. Então, é isso que a gente escuta muito hoje, né? De que nós precisamos nos libertar das opiniões das pessoas, das opiniões da sociedade, né? Para sermos verdadeiramente nós mesmos, né? O problema é que a gente sabe, né, que dentro de nós tem pecado. Então, se a gente decide ser verdadeiramente nós mesmos, no que a gente vai acabar? No caos, na confusão, na depressão, né? Então, a gente vê uma depressão crescendo, né? Falam que hoje os números que a depressão vai ser a próxima doença, né? Que vai estar espalhada por todo mundo, né? Dizendo que vai ser a maior pandemia que a gente vai ter, né, de depressão nos próximos anos, né? Uma sociedade que não tem verdades absolutas, ela passa também a não valorizar a vida humana, né? A vida das pessoas, porque a verdade absoluta, né, de Deus, quando Deus estabelece uma lei, certo? Do que é certo e errado, e nós buscamos viver o que é certo, né? Nós, né, que temos essa bússola moral, né? Mas quando você não tem essa bússola moral, né, a vida das pessoas não importa mais, né? O que você, relativo, né? Exatamente. Então, a vida de um bebê no útero, né? A vida de uma criança com deficiência, né? Então você vai ver, né, hoje em dia a gente sabe que países como, por exemplo, a Groenlândia vai dizer isso, mesmo nas estatísticas deles, nós erradicamos a síndrome de Down, né, no nosso país. Aonde? Qual país? Na Groenlândia, eles vão dizer isso. Mas por que erradicaram? Porque eles cometem aborto, né? O aborto foi liberado para crianças que têm síndrome de Down, né? Então a gente percebe uma relativização da vida de um bebê que é um bebê diferente dos demais, mas agora já se torna um bebê descartável, né? Então também estava conversando com o Pedro sobre um caso, né, nos Estados Unidos que gerou bastante polêmica, né, de que uma menina adolescente, devia ter uns 16 anos, chegou no hospital grávida, né, mas assim, tinha escondido aparentemente dos pais a gravidez, mas ela estava com dores fortes abdominais, foi ao banheiro, ela teve um bebê naquele banheiro do hospital, né, e ela, né, depois de ter o bebê, ela colocou o bebê dentro do lixo, né, do saco do lixo, o bebê estava vivo, né, colocou o bebê dentro do saco do lixo e voltou para a cama do hospital. Nossa. Ficou lá várias horas no hospital sem falar para ninguém que teve esse bebê, sem avisar ninguém, até que a moça da limpeza foi, né, ao banheiro limpar aquele banheiro que estava cheio de sangue, né, e aí encontrou um bebê morto, né, dentro do... O bebê estava morto. O bebê tinha morrido depois de algumas horas dentro do saco de lixo, né, um recém-nascido, né? Então a gente percebe uma relativização muito forte do que é importante, né? Do que tem valor de fato, né? A vida humana como que algo que pode ser descartado a qualquer momento, né? É tudo uma construção social, tudo é uma construção que o homem, não mais uma construção de Deus, mas a sociedade, de maneira inclusive coletiva, vai construir o homem. E não o homem mais segundo a imagem de Deus, mas segundo a imagem dele mesmo, do que ele quer. Né? Exatamente. Então, das suas vontades. É por isso que daí a gente tem tudo isso que você falou. Mas voltando então, inclusive, para a história, a gente falou sobre Rousseau, a gente passa por Karl Marx, que a gente falou agora um pouco. Karl Marx tem essa mesma visão. Karl Marx ele vai colocar também a religião como uma opressora do proletariado, né? Ele vai ter essa visão. Mas depois de Karl Marx tem a escola de Frankfurt também, que é uma escola importante, uma escola alemã, que surge ali no início do século XX, né? Nessa transição
entre, acho que é 1912, se eu não me engano, com vários pensadores que pegam essa ideia revolucionária de Marx, mas entendem que não pode mais aplicar de maneira ideológica, uma política ideológica ou econômica, mas sim uma ideologia, uma ideologia cultural, social, para mudar e transformar a sociedade. E são ideologias que vão ser promovidas através dessa escola de Frankfurt, que são totalmente relativistas. Que entendem, então, que o homem precisa se reconstruir não mais segundo a imagem de Deus, não mais segundo aquilo que a palavra diz. Os padrões de verdade, né? Exato, mas segundo os padrões das suas próprias verdades, né? Segundo as suas próprias verdades. Daí a gente poderia pegar, por exemplo, Theodor Adorno, que vai colocar o pai como opressor dos filhos e da mãe. Então, você vê como é a relativização do papel do homem, do pai dentro da família. O pai não é mais aquele que cuida, aquele que traz identidade sobre os filhos, mas ele, na verdade, ele é o opressor da casa. Ele está oprimindo a casa e a casa ela precisa ser desconfigurada, ressignificada, né? Porque no final o que importa é a construção da sociedade. Você tem Emily Durkheim também, que vai falar que é a ideia da sociedade como um todo, que vai principalmente olhar para as vítimas sociais, tipo quem comete um roubo, quem assassina alguém. Ele, na verdade, ele é uma vítima da sociedade. Ele começa a olhar para o criminoso, para aquele que comete o crime, como alguém que, na verdade, é puro. Ele é só vítima da sociedade. É só uma construção social. Então, você começa a relativizar o crime também. Então, você tem, né? Enfim. Daí você tem Herbert Marcuse também, que daí vai ter a visão influenciada por Marquês de Sardes lá, que vai olhar, então, o homem tão sem pecado, mas tão sem pecado, que não existe queda, não existe pecado. O homem precisa voltar ao seu estado mais primitivo, que é o seu estado sexual. Você não pode ter ninguém que você está casado, porque o casamento é uma visão social bíblica. Então, isso precisa ser completamente destruído. A gente precisa relativizar essa visão. Quer dizer, você, na verdade, tem que ter várias mulheres, porque todas as mulheres são da sociedade, todos os homens também são da sociedade. Então, não existe essa ideia de casamento. Para você ver a loucura dessa ideia de como o relativismo ele vai progredindo até um estágio completamente louco, né? Mas é engraçado a gente falar isso, mas quantas pessoas hoje não querem se casar, né? Ou por influência desse tipo de pensamento. A pessoa, eu lembro adolescente, né, de estar na escola, eu lembro de ouvir pessoas dizendo: não, eu não vou me casar porque não tem como eu comprometer a amar uma pessoa o resto da minha vida, né? Não tem como eu dizer que eu vou amar essa pessoa o resto da minha vida. Vai que eu mudo de ideia, né? Então você percebe que não tem essa ideia de compromisso, né, do casamento ser um compromisso eterno e diante de Deus, né? É um compromisso que é feito de maneira banal. A gente pode desconstruir esse compromisso quando a gente quiser, a gente pode quebrar essa promessa, né? Então a gente percebe uma sociedade realmente líquida nesse sentido, né? De que todo compromisso que te prende é estar sendo oprimido, né? É estar num lugar de opressão. Então, é igual aquele vídeo que a gente viu hoje, né? Da menina colocando o anel. Toda vez que ela colocava um anel de noivado, né? Ela imaginava lavando louça, esfregando o chão, ela grávida com um bebê. Isso é ruim. E ruim demais, né? Ela tava suada e não tomava banho, né? Dava assim pra ver que a cara dela tava exausta. E essa é a ideia, né? De que, eu vou colocar esse anel no meu dedo. E vou ficar presa. Né? A minha vida inteira eu vou precisar servir. Basicamente, o que a gente vai dizer é que ser casado é você ser oprimido. Você está sendo oprimido porque você está perdendo a sua liberdade, as suas felicidades. Uma visão completamente oposta do que a palavra de Deus vai nos ensinar. Exatamente. E para finalizar ali falando sobre a escola de Frankfurt, a gente tem então Michael Foucault, teria outros, Camus e outros caras que eram ateus dessa mesma época aí. Se eu não me engano, Foucault ele morre em 1984 e ele é o final da escola de Frankfurt, né? Tem pessoas que colocam ele no meio ali, mas... E a visão, né, da escola de Frankfurt, que na verdade tem a sua base depois na Califórnia, é você levar a verdade ao extremo, ao ponto de dizer realmente nós passamos a verdade, é um relativismo moral completamente. Não existe verdade. A verdade é simplesmente uma forma de poder. Então, se Deus ele estabeleceu verdades, é porque, na verdade, o que ele quer é controlar as pessoas que são seus subservientes, né? Estão servindo esse Deus, e Deus ele controla as pessoas através das suas verdades impostas. Então, a verdade representa poder. Para ele, então, a verdade tem que ser destruída, tem que ser relativizada, o mundo precisa ser amoral,
E ele leva o conceito de verdade ao extremo, ao ponto de colocar também o que depois, na verdade, junto ali, a época da Revolução Sexual, 1960, o gênero é líquido. Ele vai falar muito sobre isso. Sobre, se tudo é relativo, o gênero também é relativo. A sexualidade é relativa, tudo precisa ser colocado como... Nada pode ser preso. Tudo precisa ser líquido, tudo precisa ser subjetivo. E ele vai levar esse pensamento ao extremo, em todos os âmbitos sociais. Né? E ele vai influenciar uma geração inteira. Foucault foi um dos pensadores que talvez mais influenciaram a nossa geração hoje. Né? Mesmo sem a gente perceber, ou mesmo sem os jovens lerem esses livros, olha o quanto de coisa que a gente importa desse tipo de realidade. Tudo é relativo. Não importa. Né? E agora vamos pensar, para mim, o que a palavra de Deus diz? Se o mundo está ensinando que tudo é relativo, e esses pensadores, toda a história que a gente falou agora, vai nos apontar para um lugar de relativização cada vez mais, né? E a gente percebe que o que mais falta para o mundo ser tão relativo é a identidade. As pessoas não sabem mais quem são. Nós que somos cristãos, nós sabemos quem somos. Nós sabemos que a verdade não é relativa, que a moral não é relativa e que a palavra de Deus, ela é objetiva. Ela é muito clara sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado. E aquilo que é errado, a palavra de Deus chama de pecado. O pecado é a realidade do erro do homem. Aquilo que o homem vai apontar então como meros erros, a Bíblia vai nos mostrar claramente que é pecado. Né? E isso é importante a gente colocar aqui nesse podcast, porque é uma coisa que para nós a gente precisa entender essa realidade. Agora, como que nós sabemos, a gente acabou de falar que para nós cristãos a verdade não é relativa, né? Que tudo é objetivo. Como que nós sabemos então? Eu queria propor aqui para nós duas formas da gente saber, né, a lei de Deus, ou aquilo que é certo e aquilo que é errado. Aquilo que é errado. Primeiro, a revelação de Deus, que é a palavra de Deus. Sim. A palavra de Deus, ela é o nosso ponto mais objetivo. Ela vai nos mostrar claramente aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas tem um outro porém, tem um outro ponto que a Bíblia também vai nos ensinar, e eu até não coloquei versículo aqui sobre a palavra, porque é muito claro. Mas a Bíblia também vai nos ensinar que a nossa consciência também é uma lei moral que Deus colocou no coração do ser humano. Sim. Assim como a palavra de Deus é a revelação mais clara e pura do que o homem pode fazer e o que o homem não pode fazer, a consciência também é isso. A palavra diz lá em Romanos capítulo 2... Vou ler aqui, né? Não lembro de cabeça. Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. A Bíblia diz assim, Paulo falando, né? De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela condenam, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. O que Paulo está falando aqui em Romanos? Que existe uma lei de Deus, uma lei, e ele fala isso, que está gravada nos corações. Essa é uma lei moral, e mesmo então, o que Paulo está dizendo aqui para nós, e a Bíblia diz isso, que mesmo que as pessoas não tenham a Bíblia, elas sabem o que é certo e errado. Elas sabem que o racismo é errado, por exemplo. Elas sabem que o preconceito é errado. Elas sabem que a exploração é errada. Elas sabem, né, que a mentira é errada, que a traição num casamento é errado. Elas sabem que todas essas coisas são erradas. E daí o que acontece é que o ser humano ele começa a buscar métodos humanos para poder tentar resolver isso. Sendo que a Bíblia nos mostra claramente que a única coisa que vai resolver é a palavra de Deus, é o próprio Cristo. Agora, essa lei moral que existe no homem é o que C.S. Lewis e Tomás de Aquino vai dizer antes dele. Tomás de Aquino vai ser um dos primeiros caras a usar Aristóteles para formar a ideia de uma lei natural, a luz natural que está dentro do coração do homem, que diz o que é certo e errado. E o C.S. Lewis ele vai falar no livro, né, Abolição do Homem, que essa lei natural está presente em todas as culturas e religiões. É uma lei moral que Deus estipulou, colocou no coração humano, e o homem não pode sair disso. E por isso que mesmo que o homem esteja cada vez mais caminhando para um lugar de relativização, a moralidade ainda vai estar dentro do seu coração. Sim. Ele ainda vai ter algum nível de certo e errado. Né? E a gente volta para o velho... Aqui o Frank Turek lá e o Norman Geisler sempre, a gente lê no livro deles, né? Que se não tem moralidade, se a gente não for para esse lugar de moralidade, não assumir a moralidade, então o que Hitler fez
é questão de opinião. Né? Então, a realidade do erro é questão de opinião. E eu acho isso importante, porque isso aponta para nós que mesmo o mundo tão relativo, a moralidade, o que Deus diz que é certo e errado, ainda é uma realidade para a sociedade. Né? E é imutável, né? Não muda. A palavra de Deus, ela é o que ela é desde o início. Ela continua tendo a sua importância essencial para a gente descobrir essa necessidade de um Salvador, né? Porque se a gente não pregar o evangelho dessa maneira, apontando para esse pecado, né? A gente não está pregando o evangelho de verdade, né? A gente não está dizendo... As pessoas, elas não cometem só erros, né? Elas cometem pecados. Essa é a palavra, né? Porque o problema é ontológico, né? O problema é um problema essencial do homem, né? Sim. O homem tem uma luta dentro de si. Ele quer fazer o bem. Paulo vai dizer isso também, né? Em Romanos, que ele quer fazer o bem, mas ele não consegue fazer o bem. Ele sabe o que é bom, mas ele tem essa luta para fazer o que é bom, mas o que é mal parece que vem mais naturalmente para nós, né? E isso é a depravação na sociedade que a gente vê, né? Uma luta constante para fazer o que nós sabemos que é o correto, né? O que é bom, né? Claro que a gente sabe que as culturas têm a sua influência, mas mesmo em todas as culturas, porque a Bíblia vai dizer isso, é imutável. A verdade é imutável, né? A verdade da palavra é imutável, né? A verdade da vida, né? Ser essencial, ela é verdadeira, né? Não tem como você mudar isso. Isso não muda de cultura para cultura, né? A vida importa desde da sua concepção, né? Então, tudo isso, quando você desconstrói, né? A verdade desconstrói, tudo isso, a palavra continua intacta diante de nós, né? Não tem como você mudar o que Deus falou na sua palavra e revelou a nós, né? Legal, é isso mesmo, não tem como fugir disso. Agora, vamos pensar, pra gente poder já, pensando no encerramento aqui do podcast, quais são as consequências disso? Se a gente tem, então, a gente falou sobre como está a sociedade, falamos o porquê que está, historicamente falando, falamos a visão cristã, que a visão cristã da moralidade se fundamenta na palavra de Deus que é objetiva e na lei moral de Deus que está no coração do homem. Agora, o homem... Como ele não tem essa realidade imutável que é a palavra e o próprio Cristo, a gente vê várias soluções humanas. Aí a gente citou ideologias aqui, mas uma das coisas que você falou para mim sobre você falou sobre moralidade por consentimento, né? Fala um pouco disso, porque eu creio que isso é um pouco da consequência desse relativismo moral que existe na nossa sociedade, né? Não, é aquela ideia de que se duas pessoas estão consentindo com algo... Né? Tudo bem, não tem problema. Então, por exemplo, a pornografia, né? Duas pessoas estão ali fazendo atos pornográficos e tudo bem, porque a mulher está consentindo com aquilo, né? Vamos supor, né? Falando de uma atriz pornô, né? Por exemplo, né? Mas isso não faz da pornografia algo moral e algo bom, né? Só porque duas pessoas consentem com algo, isso não faz aquilo algo aceitável, algo positivo, algo bom, certo? Então, quando a gente pensa na moralidade baseada no consentimento... A gente também cai no erro da vontade ou do homem. Sim, porque se o homem força a sua vontade sobre outro e há um consentimento, né? Vamos supor, uma criança, né? Também. Ela pode consentir com algo sem aquele entendimento daquilo que está acontecendo de fato, né? Um abuso sexual, por exemplo. Então, o consentimento em si, ele não é suficiente para provar que algo é bom e algo é moral, né? Algo é correto. Então, vai ter muito dessa mensagem sendo propagada hoje em dia. Sim. De que, desde que as duas pessoas que estão envolvidas, né? Ok, mas isso não é verdade. Isso não faz daquele comportamento algo moral e bom. Não, a mesma coisa a gente pode dizer para nós mesmos. O que você faz dentro da sua casa, tudo certo, faz o que você quiser, né? O que é como se a moralidade fosse algo privada também, né? Tipo, a moralidade ser algo privado, né? Então, eu tenho a minha, então eu faço o que eu quero no meu tempo, com o meu dinheiro, com, né, os meus recursos, com o que eu sou, né? E você vive a sua verdade, né? Mas isso a gente sabe que também não faz sentido nenhum. O homem não pode ser a própria bússola moral. O homem não pode ser a própria fonte de moralidade. Porque senão ele vai cair no erro de confiar no seu próprio eu, e a gente sabe que todos nós, inclusive nós que somos cristãos, nós também caímos e erramos. Nós não somos absolutos naquilo que nós pensamos, sentimos e fazemos. E somos. Então isso é muito forte, porque no final... A nossa consciência não pode ser a nossa bússola moral. Porque a nossa consciência também foi afetada pelo pecado. Sim. Ela é uma ponte, né? Ela nos ajuda a entender a moralidade que vem de Deus. Mas ela não pode ser a única, né, fonte da moralidade. A gente tem que buscar. Ela nos aponta para Deus muitas vezes. Mas às vezes também não. Exatamente. Então isso é importante. E é engraçado falar porque até os reformadores, Lutero vai discordar um pouco até mesmo. Eu falei sobre Tomás de Aquino, que tinha essa ideia de lei natural, né? Então, enfim, Lutero vai falar sobre a teologia da glória,
que é a teologia da lei natural para ele, e a teologia da cruz. Ele vai falar que a teologia da cruz é a única verdadeira eficiente. Eu vejo que, assim, eu também acho que Tomás de Aquino vai falar, inclusive, que a salvação vem pela razão também, mas, enfim, isso é outro tema de outro podcast. Outra coisa que você falou sobre consequências da relativização é a ideia da desumanização, né, da vida humana. Explica para nós sobre mais uma consequência disso, né? Sim, eu falei daquele caso daquela moça, né, que teve a criança no... Teve a criança e simplesmente colocou aquela criança no lixo. A gente teve vários, né, exemplos disso, outros relatos de, né? Mas é uma desumanização mesmo. Você tira o valor, né, inerente do homem, né, que Deus coloca quando ele nos faz. De imagem e semelhança de Exatamente. Deus. E a pessoa ela passa a ser... ela é importante se ela é útil, né? Então, ela é importante se ela tem ela é aquela visão utilitarista, né? Sim. Então, aquela visão de que se uma pessoa ela é útil para a sociedade, tudo bem, né? Mas se não, então ela pode ser descartada, ela pode ser descartável, né? A vida é descartável. Então, é tudo para mim, para o nosso benefício, né? Então, é uma visão que tira o valor, né, da pessoa. Né? Então, o bebê no útero, ele não é um bebê, ele é um amontoado de células. Né? Então, eu lembro que a gente postou até faz um tempo um vídeo de uma mãe com o seu neném, e ela falava pro neném, né? Eu escolhi deixar você viver. Eu poderia ter te matado no meu ventre. Ela fala isso olhando pro bebê. Né? E é muito chocante isso, mas a verdade é que as pessoas estão cometendo elas estão vivendo dessa forma. Eu poderia fazer, porque a fonte... Eu sou dono da verdade. Eu sou dono da verdade. A minha verdade é a que importa. Então, se eu acredito que você é só um amontoado de células, então essa é a minha verdade e eu vou fazer o que eu quiser, né? Então, se você não é útil também, eu também vou fazer o que eu quiser. Então, tem vários países, né, que agora as leis têm sido mudadas para que... tem aquela questão da eutanásia da eutanásia, né? Então, o Canadá mesmo tem avançado muitas leis em relação a isso, né? De que se você tem uma depressão profunda, né? Você quer cometer o suicídio, você pode cometer o suicídio. Você pode pedir para o seu médico, se o seu médico, né, depois de muitos atendimentos, ele pode olhar para você e dizer assim, sua depressão não tem solução mesmo, eu vou aqui te aprovar para daqui 3 meses a gente vai te ajudar no seu suicídio assistido. Né? Para você ver, né, a medicina ela era usada para melhorar a vida das pessoas e hoje ela está sendo usada também para, em alguns casos, para destruição de uma vida. Você vê, né? Então é a diminuição da vida humana. O homem não é mais o homem. Não é mais a semelhança de Deus, né? Porque o homem é o que o homem... É engraçado, né? Porque a gente quis colocar o homem no centro, mas agora o que tem menos valor é o próprio homem, a própria pessoa. Porque a gente tirou Deus, que é o que dá valor para nós, né? Pra a imagem legal, de Deus. porque o único que pode realmente dar valor pro ser humano é Deus. Exato. É só Deus que pode vir o valor. E a moralidade está totalmente conectada ao valor do homem, né? De certo e errado. Está totalmente conectada, porque a ética humana, ela influencia totalmente a identidade humana. A pessoa, ela faz o que ela faz porque ela é quem ela é, né? Ela sabe quem ela é. Sim. Então, se eu sou a imagem semelhante de Deus, então eu vou fazer algo, eu vou viver sendo a imagem e semelhança de Deus. Eu não vou viver segundo a minha imagem, segundo as minhas vontades, os meus desejos, a minha semelhança. Eu não vou ser o que eu quero ser. Eu vou ser o que Cristo quer que eu seja. Exato. Isso é muito poderoso. Acho que essa seria, talvez, o ponto final aqui. De como o relativismo moral ele é oco por dentro. Porque a pessoa faz, mas no final é o mundo que a gente percebe. A gente vê hoje pessoas lutando por tantas coisas, lutando por causas sociais, por causas ecológicas, tantas coisas que as pessoas têm lutado, esses jovens lutando. Mas ao mesmo tempo são tão relativistas. E no final falta identidade, não sabem quem são. Bom, é isso aí. Bom, no vídeo de hoje, no podcast de hoje, a gente falou sobre relativismo moral, relativismo cultural, relativismo ético, tanta coisa. Eu espero que você esteja sendo abençoado por esse vídeo, por esse podcast. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, né? É bem rápido, faz isso, manda para os seus amigos, comenta aqui também se você foi abençoado, se você tem alguma coisa a adicionar àquilo que a gente falou. E a gente se vê então no próximo podcast, né, Ana? É isso aí. Obrigada, gente. Valeu. Muito bom estar com vocês. Tchau. Deus abençoe.